A Escada de Jacó, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 18. Maravilhado, Odilon, com a precisão da lei que nos tutela os passos nos caminhos da evolução. Com todo o seu conhecimento atual e avanço tecnológico, como é que o homem pode continuar se mostrando tão insensível e indiferente às coisas divinas? Tudo se explica pela reencarnação. Pela óptica espírita, tudo se compreende e somos capazes de intuir a verdade. Inácio, meu bom amigo, redarguiu o instrutor, um simples grão de areia é uma prova exuberante da existência do Criador. Quando o homem se tornar mais introspectivo, terá maior reverência pela vida. Por enquanto, ele não passa de uma criança brincando de gente grande. Parte para uma conquista do universo, sem ousar adentrar os meandros de si mesmo. Acredita-se um amontoado de carne que se formou por uma ação conjunta de elementos químicos que se combinaram ao acaso. Por mais hipóteses que a ciência materialista avente na tentativa de explicar a origem da vida na Terra, ela esbarrará nos enigmas da mente. Todavia, a ciência está bem perto de se comprovar a existência do espírito. Modernos estudos sobre a glândula pineal, a epífise, têm demonstrado que, sob estímulos de caráter intelectual e emocional, quaisquer que sejam eles, se desencadeiam nela determinadas reações de natureza químico-elétricas que, por sua vez, se refletem por todo o cérebro. A mente é o espírito e o cérebro o seu veículo de manifestação. O universo é uma projeção da mente divina que o concebeu, que o sustenta e o aperfeiçoa. Porque, de maneira geral, o homem não pensa nisso. Os técnicos de gabinete, os políticos e o povo em geral não sabem o que se passa nos recessos dos laboratórios de pesquisa. A ambição desmedida é incompatível com a transcendência. A ciência necessita se colocar mais ao alcance do entendimento do homem comum e já começou a fazer isso. A física, a química, a biologia e mesmo a filosofia carecem de se difundir com terminologia consentânea à compreensão geral, para que as suas conquistas não permaneçam restritas a uma casta de iniciados. A religião, que se estagnou, por si só, não mais tem bastado aos anseios do homem. Pelo que você diz, religião e ciência identificar-se-ão plenamente. Por este motivo, a comunidade de espíritos superiores, sob a direção do Cristo, tem se preocupado com a guerra que, se alastrar, comprometerá os avanços da ciência e, de novo, poderá dar força ao fanatismo religioso. Como a questão vista por este ângulo é ultradelicada, a preocupação central não é com aqueles que não irão morrer. Os espíritos renascerão sempre e depois a vida se mostra infinita em todas as direções. É evidente que, sob o aspecto humanitário, todos nos preocupamos com a situação dos mutilados, dos que perderam as suas casas, os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos. Mas, a rigor, ninguém sofre prejuízo de que não seja ressarcido. A lei de compreensão funciona de forma admirável e, conforme dissemos, todos terão de volta o que lhes pertence,
ou, por outras palavras, o que necessitam transitoriamente, como elementos pedagógicos que lhes promovam a educação. A Terra é um grande educandário, ou ainda um imenso tabuleiro de xadrez, onde aprendemos a movimentar as peças, cujo objetivo não é ganhar do adversário, mas, isto sim, exercitar a inteligência. Figuradamente, as armas de guerra são brinquedos nas mãos de crianças espirituais, competindo umas com as outras. Os espíritos superiores, no entanto, compadecem-se de nossa grande ingenuidade. A criatura encarnada está se batendo por uma ilusão. Os motivos que levam à guerra são os mais fúteis possíveis. A declaração solene de guerra de um país contra outro, com as autoridades civis e militares todas engravatadas e circunspectas, dá-nos uma ideia da dimensão da ignorância humana. A grandeza do homem está em seus atos de amor. Só quando ama ele consegue deixar de ser medíocre. Então, meu caro amigo, comentei, ensejando ao companheiro o prosseguimento da explanação, o que o homem está vivendo não é real. Ele imagina que é, mas não é. Tornando a falar especificamente do conflito no Oriente, o homem montou um cenário e Hollywood saiu das telas. O grande desafio é amar, não é odiar. A vida material é uma ilusão que passa. Amanhã ou depois, fora do corpo, os líderes dos dois países mais diretamente envolvidos dirão: eu sou fulano, eu sou cicrano, beltrano. Ora, ninguém se importará com isso. Eles terão que se haver com a própria consciência. Deste outro lado, não existem países a serem governados. Os valores que impediram nas dimensões além da morte são completamente diversos daqueles que levam o homem ao delírio. Quem está garimpando ouro não se importa com o cascalho. Quem extrai a pérola deixa a ostra de lado. Mas, por vezes, indaguei, essa ilusão não continua? Continua na forma de ilusão. Há espíritos que permanecem por dezenas de anos e até séculos fixados naquilo que foram ou nos personagens que animaram. Todavia, quando começam a entrever a realidade, enlouquecem, rebelam-se, não querem aceitar os fatos. Depois de espiarem longamente no mundo espiritual, finalmente renascem, fulano, cicrano e beltrano. Tomam um corpo insignificante e vão ser, por exemplo, anônimos pedintes nas ruas de uma grande cidade ou pacientes crônicos de um hospital psiquiátrico. Quando conseguem reencarnar, não é? Demora, mas todos reencarnam. A reencarnação é sempre uma bênção. O pessoal acha que não é reencarnar é um privilégio. Ao contrário, para espíritos semelhantes a nós é uma penalidade. Quem tem karma na Terra anseia por renascer o mais depressa possível. Estou, é claro, me referindo a espíritos conscientizados e não a aqueles que não admitem a culpa. Muitos deles podem ficar até por 500 anos ou mais sem a bênção do renascimento. Finalmente, fragilizam-se e, quando abrem os olhos, vêm-se choramingando no berço, esquecidos do que foram, humilhados em sua condição, ocupando por vezes um corpo disforme, reerguendo-se gradativamente da queda a que se arrojaram. Ou então vão ser ração de dinossauro em um mundo primitivo. O mentor sorriu com descontração e admitiu: pode sim acontecer, por que não? Quanto tempo demorará o espírito de um criminoso de guerra para se redimir? Perguntei.
Inácio, isso é lá com Deus. Mas pode ser que eu ou você já o tenhamos sido. Criminosos de guerra? Como assim? Não estaríamos então na condição em que nos encontramos? Que não é lá essas coisas, mas eu penso que um criminoso de guerra, Hitler, por exemplo, que se responsabilizou por milhares de mortes e atrocidades, a não ser em condições especiais, não se levanta. Fica difícil entender. Admito que sim, porém o espírito não resgata as suas faltas, simplesmente sendo esmagado pelo seu peso. Você já imaginou se Hitler tivesse que pagar a cada judeu o que deve? Ele vai passar a eternidade e não vai conseguir. Admito a teoria de que, entre várias existências expiatórias, a misericórdia divina, que é infinita, intercede junto à lei do karma e anestesia o espírito, dando-lhe a oportunidade, numa existência comum, de demonstrar se mudou. Você acha viável, Dilon? Acho. De repente, mais tarde, eu, você, Inácio, quando a anestesia terminar e nos voltar a lembrar do que fomos. Eu, Inácio Ferreira, espírita, algo moralista, médico psiquiatra, um criminoso de guerra no passado? Hum, eu, o Dilon Fernandes, cidadão benemérito, etc. e tal, na mesma? E aí, como é que fica? Uma confusão danada na minha cabeça. Inácio, você acha que o nosso irmão Flávio, o serial killer, você acha que ele conseguirá expiar todos os seus crimes numa única existência? De forma alguma. De quantas precisaria? De umas 10 no mínimo. Sempre reencarnando louco ou paralítico, como se Deus o sentenciasse a ficar debaixo de uma pedra por 1000 anos? Se assim fosse, infratores da lei, que todos o somos, como seria a nossa vida no mundo, ou seja, na Terra? Não sou capaz de imaginar. A ideia que me ocorre é que estaríamos nos arrastando num lamaçal. No entanto, estamos de pé. Até hoje, eu não entendo como Saulo de Tarso conseguiu ser Paulo de Tarso com todo aquele drama de consciência. Intervenção divina. Deus não quer nenhum de seus filhos arrastando-se num lamaçal pela eternidade, ou debaixo de uma pedra por 1000 anos.